A paz do Senhor para a igreja. Eu perguntei ele se pode acabar mais cedo. Ele disse que não. A culpa é dele. Quero agradecer a oportunidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Deus, por estar aqui no altar pregando a sua palavra. Agradecer ao nosso pastor Edilson, ao Wanderson, meu amigo e meu líder. É uma responsabilidade muito grande, né, de poder pregar uma palavra que não é nossa, para um povo que não é nosso. Mas eu creio que nessa noite o Senhor tem algo especial a falar conosco, a revelar a nós, né? Segunda-feira é um dia, né, cansativo, de um final de semana corrido, mas nós escolhemos a boa parte, que é estar na casa e na presença do Senhor. E eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. E eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, uma palavra muito conhecida e que ontem, através da Santa Ceia, o pastor Silas, ele pregando, ele confirmou essa palavra, e agora o Wanderson orando por cura, mais uma vez foi confirmada a palavra ao qual já vem ardendo no meu coração já há alguns dias. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, que vai dizer assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, eu diria que a nossa fé e a nossa atitude, ela nos levam a viver um milagre que nós esperamos em Deus. Aqui o livro de Marcos, nós vamos, através desse livro, conhecer bem melhor sobre a vida, sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Nesse livro consta diversos acontecimentos importantes na vida, né, de Jesus. O batismo dele, feito por João Batista, as pregações, os ensinamentos e os milagres que ele realizava. E o amor de Jesus pelas pessoas. E uns capítulos atrás, anteriores, nós vamos ver aqui Jesus curando a sogra de Pedro, nós vamos ver Jesus curando um paralítico de Cafarnaum, nós vamos ver Jesus curando o homem que tinha a mão mirrada, nós vamos ver também Jesus, ele pregando, ensinando através de parábolas. Então, no capítulo 4, nós vamos ver ali Jesus, ele acalmando a tempestade. E aqui eu já quero dizer algo, né? Que o nosso Senhor Jesus é esse Deus poderoso que faz milagres. É esse Deus que por onde passa, algo acontece. Ele realiza aquilo que aos nossos olhos parece impossível, né? Ele ali, aonde ele passava, Jesus, ele alcançava uma grande multidão, não só pelos milagres que ele realizava, mas pela palavra que ele ensinava, pelos ensinamentos que ele ministrava ao coração daqueles que o seguiam. E aqui no capítulo 5, ao qual nós acabamos de ler, nós vamos ver Jesus operando mais um milagre. Nós vamos aqui ver uma mulher
né? E aqui começa a palavra dizendo uma certa mulher que sofria de uma doença há 12 anos. Era um fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher vivia sofrendo, padecendo, né? Vendo ali o seu sangue esvair. E quando a gente fala de sangue, a gente fala de vida, né? Então aquela mulher ela vinha perdendo sua vida ano após ano. Nós vamos entender que aquela mulher, ela já não tinha mais força, ela já não tinha mais vigor. Nós, né, um pouco de sangue nós perdemos, a gente fica, né, com anemia. Imagina aquela mulher, 12 anos, perdendo sangue. E além dessa doença, essa mulher ela vivia isolada, porque por conta dessa questão do fluxo de sangue naquela época, as mulheres, né, quando elas estavam nesse período menstrual, nesse período, né, onde elas estavam ali menstruando, elas tinham que ficar afastadas. Elas não podiam viver junto com as pessoas porque elas eram consideradas impuras, né, por conta de uma lei que está até lá descrita no livro de Levítico, né, elas tinham que se isolar. Era a lei de pureza ritual judaica. Elas não podiam viver junto com as outras pessoas. Elas tinham que ficar sozinhas, isoladas. Então, você imagina, aquela mulher vivendo 12 anos isolada, né? Ela não estava somente isolada fisicamente, mas também socialmente, religiosamente. Então, eu conjecturo que aquela mulher, ela não só sofria fisicamente, mas também psicologicamente. Nós passamos pela pandemia, né? E nós ficamos um ano, vamos dizer aí, trancados dentro de casa, sem poder sair. E muitos sofrem por isso até hoje, com problemas, né, que acarretou psicológicos, psiquiátricos, depressão, ansiedade. Então, imagina aquela mulher, o quanto que aquela mulher não estava sofrendo. E ela já tinha tentado, meus irmãos, a cura por todos os métodos possíveis que ela pudesse pedir socorro. A Bíblia vai dizer que ela já tinha tentado todos os métodos, todos os médicos, gastado todo o seu recurso, todo o seu dinheiro, e não conseguia sua cura. Mas aí, algo me chama a atenção aqui nesse texto, e eu quero compartilhar com vocês, porque no versículo 27, na parte A, vai dizer que ela ouve falar de Jesus. E ali no momento em que ela ouve falar de Jesus, dos milagres que Jesus operava, das maravilhas que Jesus realizava naquela época, ela pensou dentro de si: se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Mas sabe algo que me chama a atenção? Que ela não só pensou, ela teve uma atitude de se levantar e ir até Jesus. Aquela mulher, ela tinha todos os motivos do mundo para continuar aonde ela estava. Porque ela, além de estar fraca, doente, com o seu sangue ele esvaindo, sem força, sem vigor, conjecturo eu, ela também corria o risco de, ao tentar sair daquele lugar onde ela estava e ir até Jesus, ela poderia ter sido atacada, ela poderia ter sido apedrejada, ela poderia morrer, porque ela não poderia estar ali. Ela era considerada impura. Ela tinha que ficar isolada. Mas nada disso parou aquela mulher. Nada desses obstáculos foi o suficiente para impedir que aquela mulher se levantasse e fosse até Jesus. Ela colocou no seu coração que ela precisava ter uma atitude para viver o milagre que ela tanto esperava, que era a sua cura. E aqui já fica uma lição para nós, porque nós não podemos, irmãos, permitir, que nada, nem ninguém nos impeçam de chegar até Jesus para viver o nosso milagre. O inimigo, ele vai fazer de tudo para nos paralisar, porque ele sabe que se nós nos posicionarmos, ele sabe que se nós nos levantarmos, algo vai acontecer.
Porque nosso Deus, Ele mais reage do que age. É diante a nossa fé, é diante o nosso posicionamento, é diante a nossa atitude que o Senhor vai agir ao nosso favor. Assim foi com Ana. Ana estava vivendo aquela afronta diante de Penina, sendo afrontada, sendo humilhada. Ana chorava, Ana não comia, Ana não tinha prazer em viver e nada mudou na vida dela. Mas quando ela decidiu se levantar, quando ela decidiu ir em direção ao Senhor, ela viveu um milagre na vida dela. E ali a Ana, ela pôde gerar e gerou um grande profeta que foi Samuel, porque Ana entendeu que nada e nem ninguém poderia paralisá-la diante daquilo que ela precisava, diante da sua necessidade. E ela ali foi até o templo, ela orou, ela buscou, ela fez propósitos com o Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, abriu a sua madre e lhe entregou Samuel. Então eu creio que diante da nossa atitude, diante do nosso posicionamento, nós viveremos o milagre que nós precisamos. Nós oramos, nós clamamos, mas vai ter momentos que nós vamos ter que nos posicionar. Vai ter momento que nós vamos ter que nos levantar. Vai ter momento que nós vamos ter que fazer algo diferente. Ontem o pastor Silas falou muito sobre isso, né? Que para nós vivermos um milagre era necessário o nosso esforço. E assim foi o que essa mulher fez. Ela entendeu que na terra, aos olhos, né, humanos, diante dos recursos naturais, ela não conseguia. Ela entendeu que o socorro dela viria de quem? De Jesus. E para ela viver esse milagre, ela teria que ir até Jesus. Ela poderia ter ficado onde ela estava, mas se ela ficasse onde ela estava, nada aconteceria. E o fato dela ter se esforçado, e eu creio, irmãos, que ela foi se rastejando, porque a palavra vai dizer que ela tocou na orla, né? Que ela tocou no manto. Ela foi por detrás da multidão e tocou na orla. Eu creio que aquela mulher, ela não deveria ter conseguido ter força nem para se levantar, mas nada disso impediu que ela chegasse até Jesus. Então, que nós possamos aprender, que nós possamos entender que é necessário nós termos uma atitude diferente para viver algo diferente, extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos tocar com fé em Jesus, porque aquela mulher, ela não tocou de qualquer forma em Jesus, porque o toque dela foi com tanto poder que extraiu virtude. Irmãos, uma grande multidão apertava Jesus. Ele estava cercado por homens, mulheres, por pessoas que o apertavam. Tanto que quando ele pergunta quem me tocou, os discípulos disseram: Senhor, está todo mundo te tocando. Ele falou: não. De mim saiu virtude, porque o toque daquela mulher foi um toque diferente. E aí fica uma pergunta: como nós estamos tocando em Jesus? Existem várias formas de nós tocarmos em Jesus. Nós podemos tocar em Jesus através da nossa oração, através da nossa adoração, através da nossa fé. São as formas que nós podemos tocar em Jesus, né? E aqui, através da oração, nós entendemos que a nossa oração, ela move a mão de Deus ao nosso favor. A oração, ela nos faz viver uma vida de relacionamento com o nosso Deus. A oração é onde nós colocamos diante dele as nossas petições, as nossas causas, as nossas necessidades, mas também é um momento onde nós ouvimos aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que Ele quer nos direcionar, aquilo que Ele quer revelar a nós. Filipenses 4:6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. A oração, ela traz paz e alívio às nossas preocupações. Quando nós oramos, quando nós entregamos tudo aquilo que tem trazido ansiedade no nosso coração, quando nós lançamos sobre o Senhor de fato, como diz a palavra de Deus, né, a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós sentimos paz, nós sentimos alívio, e nós cremos também que Deus ouve e que Deus responde. Nem sempre Ele vai responder na hora que a gente quer,
nem sempre ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que nós queremos ouvir. Mas nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, que o tempo dele é melhor do que o nosso, que os planos dele é melhor e maior do que o nosso. Então, a nossa parte é orar e confiar que aquilo que ele tem para fazer na nossa vida se realizará. Mateus 6, 9, 13, vai falar sobre a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui o Senhor Jesus ele nos ensina como orar, e através dessa oração, nós temos ali o momento que eu falei de relacionamento. Pai Nosso. Nós somos filhos. O Senhor é o nosso Pai. E Deus, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele, de pai e filho. Deus não quer que nós falemos com Ele somente quando estamos aqui na igreja, mas não, na nossa casa, no nosso trabalho, no carro, onde nós estivermos. Nós precisamos entender que não existe vida cristã sem oração. Não tem como um pai e um filho não se relacionar, né? E quando nós nos relacionamos com Deus, nós saímos daquela vida raso, né, do raso, e vamos para uma vida de profundidade, de um conhecimento, aonde Deus revela coisas maiores, aonde Deus ele começa a trabalhar de uma forma diferente na nossa vida, e é isso que Deus quer para nós. 1 Tessalonicenses diz, orai sem cessar. A oração deve ser constante em nossa vida. E Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A oração com fé traz resposta. E nessa noite eu quero te dizer que aquilo que você tem orado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor em oração, crendo com fé, o Senhor ele responderá. E o milagre que você precisa, a resposta que você precisa, vai chegar. A porta vai se abrir. O impossível se tornará possível na sua vida. Que você possa crer, que você possa confiar e que você não desista, não desanime. Continue, persevere na oração, porque o justo, quando ora, o Senhor, ele responde. E a outra forma de nós tocarmos o Senhor é através da oração. João 4, 24 vai dizer que Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A nossa adoração a Deus, ela vai muito além de nós somente cantarmos e proferirmos palavras de louvor ao nosso Deus. É um estilo de vida. Nós adoramos o Senhor com o nosso comportamento, nós adoramos ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, nós adoramos ao Senhor quando levantamos as nossas mãos, nós adoramos ao Senhor dentro da nossa casa, quando estamos ali lavando louça, arrumando casa, e nós começamos ali a adorar, exaltar o nome santo do Senhor. E essa vida de adoração, ela nos aproxima cada vez mais do nosso Deus. Essa vida de adoração nos fortalece. Essa vida de adoração agrada ao nosso Senhor. Adoração é amor e dedicação, reconhecendo Deus como Senhor da nossa vida. Quando nós adoramos ao Senhor, nós mostramos que Ele é o único Deus, o nosso único Senhor, digno de receber todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Que nós possamos levantar altar de adoração dentro da nossa casa, que nós possamos adorar o Senhor em todo o tempo, de fato e de verdade. Adorar o Senhor quando tudo vai bem é fácil, mas nós também precisamos adorar o Senhor quando tudo vai mal. Esses dias eu estava passando por um momento lá em casa de dificuldade, e eu falei com ela, falei, amor, eu não consigo nem louvar. Que luta, eu não consigo nem adorar. E aí ele falou, liga a televisão, coloca um louvor. É muito fácil a gente adorar quando vai tudo bem, mas é agora, na hora da nossa luta, da nossa dificuldade, é que nós mostramos que somos verdadeiros adoradores, e a adoração vai mover a mão de Deus ao nosso favor. E é sobre isso, irmãos. Nós precisamos, sabe, adorar o Senhor. Nós precisamos dentro da nossa casa. Gente, isso faz toda a diferença. Quando nós colocamos louvores e ali começamos a adorar, começamos
glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Ali o Senhor começa a se fazer presente, começa ali a trazer uma paz dentro do nosso coração. Ele começa a manifestar a glória e o poder dele, e o mal ele vai sendo desfeito, o jugo ele vai sendo despedaçado, e o Senhor ele vai agindo ao nosso favor e ao nosso respeito. Então que nada, nem ninguém venha roubar a adoração que é somente do Senhor nas nossas vidas. Você que está em casa e também nos assistindo nessa noite, que não pôde estar aqui conosco, que você possa receber essa palavra, que você possa levantar as suas mãos aí onde você está, que você comece a adorar, a exaltar e bendizer o nome santo do Senhor, porque eu creio que através da sua adoração, algo o Senhor realizará sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Apocalipse 4:11 vai dizer: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que criou todas as coisas. Foi através de uma palavra, irmãos. Lá em Gênesis, uma palavra, haja, e tudo houve. O que era vazio passou a ter forma. E eu creio que nessa noite, o Senhor, através de uma palavra, basta uma palavra, que é liberar sobre nós, nós vamos viver o milagre, o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. E outra forma de tocarmos em Jesus foi a forma que aquela mulher usou, a sua fé. A palavra de Deus em 2 Coríntios vai dizer: porque andamos por fé e não por vista. A palavra de Deus também vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Também vai nos dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No livro de Hebreus, nós vamos ver, Hebreus 11, ali nós vamos ver quantos milagres os profetas, homens de Deus, viveram porque tiveram fé. Quantos testemunhos eles alcançaram através da sua fé. E não tem como nós vivermos, não tem como nós agradarmos o nosso Deus se nós não tivermos fé. E é nesse momento, irmãos, quando nós não estamos vendo nada, quando tudo parece impossível, quando a gente olha para um lado e olha para o outro e parece que as coisas só pioram, é nessa hora que nós colocamos a nossa fé em ação. É nessa hora que nós confiamos na palavra que foi liberada de Deus sobre a nossa vida. É nessa hora que nós falamos: Senhor, eu não estou vendo, mas a tua palavra diz que eu ando por fé e não por vista. Então eu vou confiar que o Senhor continua no controle e que algo o Senhor está fazendo, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. Então, meus irmãos, que através da nossa fé em Jesus, nós possamos tocar nele e viver o milagre que nós precisamos. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei se é uma causa na justiça, se é um problema na sua casa, se é um problema conjugal, se é uma doença. Eu não sei, mas eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível. A palavra de Deus vai dizer que não há impossível para Deus. A palavra de Deus vai dizer que quando nós clamamos, o Senhor responde. Então eu quero te dizer, não desista, não desanime, continue orando, perseverando, continue adorando ao Senhor com todo o seu coração, continue servindo a Deus com excelência, porque quando nós fazemos por Ele, enquanto trabalhamos para Ele, Ele trabalha por nós. Enquanto estamos aqui buscando ao Senhor, enquanto estamos aqui adorando ao Senhor, enquanto estamos com nossos joelhos dobrados, entregando a Ele as nossas causas, lá no céu, o Senhor já está liberando sobre nós aquilo que nós precisamos. E eu creio, irmãos, que nós testemunharemos do poder de Deus sobre a nossa
nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família, porque Deus faz. Nós temos vivido, eu tenho certeza que se eu for perguntar aqui, cada um aqui tem um testemunho para contar daquilo que Deus já fez. E Deus, Ele não muda, meus irmãos. Deus, Ele não falha. Nós é quem mudamos. Nós é que, por muitas das vezes, nós nos afastamos do Senhor. Nós é que, por muitas das vezes, permitimos que circunstâncias, que pessoas, que situações roubem a nossa fé. Mas que nessa noite nós possamos pedir, como o nosso pastor pregou aqui há 2 semanas, e desde quando o pastor pregou sobre fé, essa palavra ardeu no meu coração, porque o pastor falou exatamente sobre isso, que além de fé, era necessário termos atitudes para viver milagres. E desde quando ele pregou isso, a palavra ficou ardendo dentro do meu coração, porque nós precisamos, muitas das vezes, sairmos da nossa zona de conforto. Vai ser necessário, muitas das vezes, fazer aquilo que nós não queremos fazer. Vai ser necessário, muitas das vezes, nós empreendermos uma força além do que nós já temos empreendido, para viver o milagre que precisamos. Não foi assim com Josué? Josué, o povo de Israel, já tinha uma promessa sobre eles. Deus já tinha dito para Moisés que a terra era deles, Canaã era deles, mas era necessário eles fazerem a parte dele. E aí Deus vai lá e diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde tu andares. Aonde tu fores, eu irei. Aonde pisar a planta dos teus pés, ali eu estarei. Então, assim, a promessa eles já tinham. Canaã seria deles, mas era necessário eles se esforçar, empreender um esforço a mais. Era necessário eles terem bom ânimo, coragem, porque no meio do caminho tem um processo. Tinha gigantes para ser vencido e eles precisariam se esforçar, eles precisariam de ânimo, eles precisariam de coragem e confiar na palavra que lá atrás foi liberada sobre a vida deles, para que eles pudessem, de fato, tomar posse da terra. E assim Josué fez, e assim ele tomou posse daquela terra. Os que assim não fizeram, ficaram pela beira do caminho, mas que nós não sejamos daqueles que ficam pela beira do caminho, que nós não venhamos permitir que o deserto nos paralise, que nós não venhamos permitir que o processo nos pare, mas que nós possamos permanecer confiando na palavra que já foi liberada sobre nós. E aqui foi o que essa mulher fez, meus irmãos. Ela disse, eu vou voltar aqui lá no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Verso 29. E logo, irmãos, foi imediatamente. Olha o poder da fé. Olha o poder da fé, que nós possamos, sabe, ter a nossa fé nessa noite ativada, reavivada. Porque eu creio, irmãos, que se nós permanecermos confiando, nós vamos viver o milagre que nós precisamos. Seja cura, seja promoção, seja aumento de salário, seja uma porta aberta, uma causa na justiça, problemas no lar, no casamento. Eu não sei, eu só sei que o nosso Deus, Ele faz, que Ele é poderoso para fazer, além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Que nós possamos ousar, meus irmãos, que nós possamos tocar com fé, como aquela mulher fez, e extrairmos do Senhor virtude e recebermos o nosso milagre, porque foi logo, foi na mesma hora, no momento em que ela tocou, ela foi curada. No momento em que ela tocou, o sangue estancou. No momento em que ela tocou, o milagre de 12 anos que ela clamava aconteceu. E eu creio, meus irmãos, nessa noite, que através do nosso toque em Jesus, o nosso milagre, ele vai acontecer. O nosso milagre, ele vai chegar. A cura vai chegar. A porta vai abrir. E nós vamos testemunhar do poder do Senhor sobre as nossas vidas. E ali, logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, ele voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E ali os discípulos ainda virou para ele e fala: Senhor, tem tanta gente, conjecturou eu, né, discípulo dizendo: Senhor, em nome de Jesus, olha quanta gente está te tocando. Olha essa multidão que está ao seu redor. E o Senhor quer saber quem te tocou? Impossível. Ele falou: não. Realmente, tem muita gente aqui me tocando. Tem muita multidão.
Mas o toque dessa pessoa foi diferente, porque saiu virtude. Que nós não sejamos a multidão, que nós sejamos essa mulher, porque é necessário que o toque seja toque com fé, para que nós possamos extrair virtude. Que nós não sejamos a multidão que está ali ao redor tocando, mas tocando de qualquer jeito, orando de qualquer jeito, sem fé, adorando, mas adorando preocupado com o telefone, com a mensagem que chega, no culto, olhando lá para fora, vendo quem entra, quem sai. Irmãos, não. O Senhor, Ele está nos chamando a atenção nessa noite para que o nosso culto, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso louvor seja diferente, seja de fato com o nosso coração, que de fato nós venhamos entregar as nossas preocupações. Irmãos, quantas das vezes essa palavra ela me confrontou muito, porque quantas das vezes eu entro aqui, mas não consigo me desligar daquilo que está acontecendo lá fora. Quantas vezes eu entro aqui preocupado com o exame que eu fiz, preocupado com uma conta para pagar. Às vezes eu entro aqui e fico aí bombardeando o Wallace com as coisas que a gente ainda tem para resolver. Irmãos, não. No momento em que nós entramos dessa porta aqui para dentro, nós precisamos deixar, sabe, tudo aquilo que tenta nos distrair. Nós temos que, de fato, entregar nas mãos de Deus. Não vou falar deixar lá fora, não. Entrega no altar, sabe? Coloca, de fato, nas mãos daquele que pode resolver. Porque ficarmos preocupados, ansiosos, isso só vai roubar a nossa paz. Isso só vai minar a nossa fé. E não vai resolver o nosso problema. Que nós possamos, de fato, entregar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, que nós possamos, de fato, nos rasgarmos diante do altar. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. O Senhor Jesus, Ele está voltando para nos buscar. E como nós estamos? Estamos preparados para esse grande dia? Estamos com o nosso coração preparados para a volta do nosso Senhor Jesus? Ou estamos distraídos, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos nos vestir? Preocupados com a roupa que nós vamos vir para a conferência? Preocupados com o que nós vamos comprar no dia de amanhã? Irmãos, como Deus tem falado isso comigo nos últimos dias, que nós precisamos de fato, sabe, fazer aquilo que diz a palavra, porque o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que só Ele tem o poder para fazer, que só Ele tem o poder de realizar. Não estou aqui dizendo que o médico não pode fazer, que o juiz não pode fazer, que o advogado não é isso. Né? Eles estão aí e são bênção porque Deus os capacitou para isso. Mas, irmãos, tem coisa que é dos céus que virá. Como nós estamos declarando a palavra, né? Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro meu. O seu, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meu irmão, não desista, não desanime. Não permita que a multidão, não permita que os obstáculos, não permita que situações, que circunstâncias venham te paralisar, venham te impedir de chegar até Jesus para viver o seu milagre. Busque a Ele de todo o seu coração, porque quando buscamos, nós achamos. Quando nós clamamos, Ele responde. Quando batemos a porta, ela se abre. Ah, meu irmão, que nós possamos aprender com essa mulher. E eu quero te dizer uma coisa, para concluir, que Deus, Ele é Deus de obras completas. Nós cantamos isso, tem um louvor, né, muito bonito que fala, né, que o nosso Deus é Deus de obra completa. Eu não vou cantar porque senão vocês vão sair correndo daqui, mas enfim. E, de fato, Ele é um Deus de obras completas. O Senhor não faz nada pela metade. Essa mulher, olha o que o Senhor disse para ela no verso 34. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal.
Essa mulher, ela só queria a sua cura. Mas ela não recebeu só a cura. Ela teve a sua identidade restaurada. Porque nós começamos lendo uma certa mulher. E nós terminamos lendo o Senhor chamando ela de filha. Então eu quero te dizer que o Senhor, através da sua fé, através do seu toque, através da sua busca, da sua adoração, do seu clamor, o Senhor, Ele não vai fazer só o que você está pedindo. O Senhor, Ele vai fazer além. O Senhor, Ele vai fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Porque Ele faz. Porque Ele é um Deus de causas impossíveis. Porque Ele faz muito além do que podemos imaginar. Essa mulher, ela foi curada, mas ela também teve a sua identidade restaurada. Ela não mais é chamada de mulher, ela agora é chamada de filha. Filha amada do Pai. Filha que teve a sua vida transformada, restaurada, a sua identidade resgatada, porque ela decidiu se levantar, porque ela decidiu se posicionar, porque ela tomou uma atitude, porque ela teve fé, porque ela foi em busca daquele que tem o poder de mudar quadro, de mudar diagnóstico, de mudar sentença, de mudar situações. Você que está em casa, que você possa entender que através do seu posicionamento, de se levantar, sabe, de se esforçar e ir até Jesus, procurar a igreja mais próxima da sua casa, adorar a esse Deus, clamar a esse Deus. Vocês que estão aqui, eu tenho certeza que Deus viu o esforço, a dedicação de cada um, de estar no melhor lugar, que é na casa de Deus. E eu creio que vocês sairão daqui com a sua vitória, com o seu milagre. Não é sobre mim, não é sobre Wanderson, não é sobre nós, é sobre um Deus que é poderoso, que é maravilhoso, um Deus que faz, um Deus que tem todo o poder, um Deus que está além de todas as coisas, acima de todas as coisas, um Deus de obras completas, um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que abre porta, um Deus que ressuscita sonhos. Esse é o nosso Deus. E eu creio que nesta noite o Senhor, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo o sussurro dos seus lábios, Ele está enxugando as lágrimas dos teus olhos e Ele está agindo para que aquilo que aos seus olhos é impossível possa se tornar possível na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero te pedir, coloquem de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração nessa noite. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja engrandecido, Deus. Aleluia! Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Aleluia! Aleluia! Eu quero aqui fazer uma oração nesta noite. Eu quero aqui te desafiar a entregar diante de Deus aquilo que aos seus olhos é impossível. Coloque diante do Senhor nesta noite. Apresente ao Senhor a sua causa, a sua petição. Fale com Ele nesta noite, porque eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que o nosso Deus, Ele vai fazer aquilo que é impossível se tornar possível nas nossas vidas. Pai, diante de Ti, na Tua presença, nos encontramos. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigada, meu Deus, por cada livramento. Obrigada, Senhor, por cuidar de nós. Obrigada, Senhor, por nos permitir chegar a este lugar, para, Senhor, ouvir a Tua voz, dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Então somente se esforce. Então somente, meu filho, minha filha, tenha bom ânimo. Tenha coragem. Me busque de todo o teu coração. Porque eu, o Senhor, sou Deus de obras completas. Porque eu, o Senhor, sou Deus do impossível. Porque eu, o Senhor, farei acontecer aquilo que o homem não viu, aquilo que o ouvido não ouviu. E eu creio que em nome de Jesus nós viveremos milagres. Senhor, receba, Senhor, o nosso louvor nessa noite. Receba a nossa adoração. Pai, toma cada necessidade, cada oração recebe nesta noite, Senhor. Tu sabe o que cada um aqui necessita. Aquele que está em casa, Senhor, receba o clamor que o teu filho e a tua filha nesta noite faz diante de ti. Meu Deus, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, que o impossível se torne possível, que nós possamos nos levantar, que nós possamos nos posicionar, que nós possamos, Senhor, permanecer crendo que nós viveremos um milagre que nós ansiamos, porque o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa casa, toma a nossa família, continua conosco e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor que a ti é merecido,